A vida é cheia de caminhos incertos. Às vezes, não enxergamos onde os pés vão tocar. Mas quando a fé é o nosso guia, mesmo o passo mais tímido tem propósito. Não é sobre saber tudo, é sobre confiar, porque onde há fé, há sentido, e onde há sentido, há direção. Essa verdade se torna ainda mais clara quando olhamos para o Evangelho. Em Mateus 14, 22, 33, encontramos uma das cenas mais impactantes sobre fé e direção. Jesus havia acabado de multiplicar os pães e peixes. Depois disso, despediu a multidão e enviou os discípulos em um barco para o outro lado do mar, enquanto ele subia ao monte para orar. Durante a madrugada, uma tempestade os alcançou. O vento era contrário, as ondas agitadas, e o medo tomou conta dos discípulos. E então, Jesus apareceu, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Agora imagine o mar revolto, a escuridão da noite, o barulho do vento, o coração acelerado. E mesmo assim, Pedro dá um passo além do medo. Ele olha para Jesus e diz: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E Jesus responde: "Vem." Pedro estava dentro de um barco, sua única segurança. Mas o chamado de Jesus era claro. Era um convite para caminhar não onde havia firmeza, mas onde só a fé poderia sustentá-lo. Cada passo de Pedro em direção a Jesus foi uma escolha entre fé e medo, entre o que ele via, as ondas, e o que ele cria, a presença de Cristo. Mas como muitos de nós, Pedro começou bem. O primeiro passo foi firme, o segundo, ainda com coragem. Mas então, ele reparou no vento. Ele olhou para as circunstâncias, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: "Senhor, salva-me!" E imediatamente, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Quantas vezes somos como Pedro? Damos o primeiro passo na direção certa. Mas quando os ventos da vida sopram mais fortes, quando tudo parece instável, nós olhamos para as circunstâncias e não para Deus. E aí, o medo nos afunda. Mas veja, Jesus não esperou Pedro afundar por completo. Ele o segurou, mesmo com pouca fé, mesmo com dúvidas, mesmo tendo olhado para o lado errado. Jesus não deixou Pedro cair. Quando a fé é o caminho, mesmo um passo sobre águas revoltas tem sentido. Você pode não ver o chão, pode não entender o porquê da tempestade, mas se o seu olhar estiver em Cristo, cada passo terá direção. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. A fé não pede garantias, ela pede entrega. Ela nos chama para fora do barco, para longe do controle humano, para perto da dependência divina. Vamos participar de uma oração? Senhor, em meio às tempestades da vida, eu confesso que muitas vezes tenho medo, o barulho dos ventos, a força das ondas, as incertezas do amanhã. Tudo parece me fazer afundar. Mas hoje, eu escolho te olhar. Mesmo sem ver o chão, mesmo sem entender todos os porquês, eu decido dar o passo da fé. Estende tua mão sobre mim, fortalece meu coração e guia meus pés pelo caminho que o Senhor traçou. Que eu não ande por vista, mas por confiança em ti, porque onde tu estás, há segurança. E onde há fé, há sentido. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter estado conosco nesta mensagem. Gostaria que você escrevesse nos comentários se a nossa mensagem tocou o seu coração. Vamos responder às suas mensagens. Gostaria que você curtisse o nosso canal e compartilhasse com as pessoas que precisam de uma mensagem de fé. Compartilhe em suas redes sociais. Estaremos daqui a pouco postando novas mensagens. Até breve!